muito bem-vindos. Gratos por estarmos aqui dando continuidade às nossas doutrinárias do sábado. Nesse mês de julho, nosso tema central, Sermão do Monte, lições ao homem novo. Hoje será abordado Bem-aventurados os brandos e pacíficos, pelo nosso irmão Felipe Ribeiro, a quem agradecemos desde já, rogando ao Pai Celestial que o abençoe sempre em sua caminhada. Nós vamos fazer a leitura do nosso Evangelho. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, o item 9, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue fria, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria-se ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torne felizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se no acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. No Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que a paz e a harmonia possam preencher os nossos corações e nos fornecer o equilíbrio necessário à nossa caminhada. Que Jesus nos ampare e abençoe a todos nós. Tenhamos todos uma ótima palestra. Muita paz.
Olá, boa tarde, queridos irmãos e irmãs do NEPOM que acompanham esse Centro Espírita pelo canal do YouTube. Obrigado por nos possibilitarmos estarmos aqui divulgando a doutrina, divulgando a palavra, utilizando desses recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição para, mesmo no isolamento social, estarmos difundindo a doutrina espírita. Hoje trabalharemos bem-aventurados os brandos e pacíficos. E utilizei como norte o Evangelho segundo o Espiritismo, notadamente o seu capítulo 9, o Livro dos Espíritos e também a obra Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, que foi psicografado por Alda Maria. E para nós darmos início, eu trago aqui um pensamento de Rogério Carvalho. Ser pacífico é muito diferente de ser submisso. A pacificidade promove a boa convivência, já a submissão, o desrespeito e a exploração. Quando nós temos a pacificidade como norte, o amor, as nossas relações se tornam melhores. Nós passamos a ser mais compreensivos, mais tolerantes com o outro. E nós não damos vazão para que haja o desrespeito, a submissão, a exploração. Através de atitudes bondosas, amorosas, nós vamos modificando a tudo que está à nossa volta. E eu trago também um conto de Richard Simonetti. Um navio esteve perdido por muitos meses, viajando por mares desconhecidos. De repente, a tripulação vê, exultante, um morro à sua frente, de onde se sobressaía uma forca. Aliviados, os homens exclamavam: graças a Deus, chegamos à civilização. Qual é a ironia desse episódio? Que tipo de sinal deveria representar o mundo civilizado? É engraçado que quando eles veem um morro à frente, eles não agradecem pelo chamado terra vista, mas quando vem uma forca, agradecem por terem visto a civilização. Que civilização é essa que nós estamos cultivando? Haja vista que a civilização, o coletivo, é resultado dos mundos individuais, dos espíritos que nele habitam. A partir do momento que eu passo a modificar-me, eu também modifico a coletividade. Porque, como dizia Gandhi, eu tenho que ser a mudança que eu quero ver no mundo. E o que eu tenho cultivado? O que é que eu tenho proposto nas minhas relações? Eu tenho sido uma pessoa impulsiva, colérica, violenta, ou tenho sido uma pessoa branda, pacífica, mansa? O que é que eu tenho feito? Eu tenho sido aberto ao diálogo para tratar com as pessoas de uma forma mais tranquila e harmônica, ou eu tenho sido impaciente e impulsivo, não dando espaço para qualquer conversa, e que dessa forma o relacionamento seja pautado sempre num bom diálogo? Porque através da troca da ideia é que nós crescemos, que nós evoluímos. E no início, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 5, diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Já no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nós já conseguimos perceber uma dualidade, um conflito entre os valores do mundo e os valores cristãos. Porque o Cristo, quando aqui veio, ele encontrou um mundo violento, um mundo hipócrita, um mundo egoísta, orgulhoso, materialista, que muitas vezes não importava o que a pessoa era, mas sim o que ela tinha e também o que ela aparentava ser. Eram verdadeiros sepulcros caiados, podres por dentro, porém luminosos por fora. E quando ele veio trazendo essa nova doutrina, a doutrina do amor, modificou a atmosfera e os valores que devem nortear a sociedade. Porque mais importante do que eu aparentar ser, é de fato eu ser. Eu tenho que ser esse amor, eu tenho que ser essa paz que eu quero ver. A brandura no uso popular, ela vê como uma passividade, como uma fraqueza. Porque a pessoa branda é aquele que não corre sangue nas veias, é quem tem a famoso sangue de barata. É o contrário da pessoa autoritária, que dizem que é uma pessoa com personalidade forte. Então nós temos que ver que o uso popular muitas vezes destoa do conceito que devemos ter.
Porque no conceito original, uma pessoa branda, uma pessoa mansa, ela no grego significa doçura, tolerância. Em hebraico, doçura. Porque é uma virtude, logo é um ato de força. Segundo Jean-Yves Le Loup, a doçura é a força, é o domínio de tudo que é irracível dentro de si mesmo. Então nós temos que procurar sermos doces, tolerantes com o nosso próximo, sermos mansos, sermos pacíficos. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 21 e 22, Cristo disse: Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que lhe disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Porque para o Cristo toda violência é reprovável, desde atos extremos, como assassinatos, até mesmo atitudes de rispidez e cólera para com o próximo. Porque muitas vezes nós achamos que violência só é a forma física. Às vezes uma palavra mais ríspida, nós achamos que não é violento, é apenas uma reação, ela é tolerável. E o Cristo, ele veio trazer essa nova moral. Ele veio condenar toda e qualquer tipo de atitude violenta. Consta no Evangelho que raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. E ele vai mais longe, o Cristo vai mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. Todo e qualquer tipo de violência, o Cristo condena. E muitas vezes nós achamos, não estou dizendo nada, não estou fazendo nada, e eu emito um pensamento de ódio. Narra-se, conta-se, que uma certa feita, Chico Xavier estava se dirigindo ao seu trabalho, andando, e ele estava com pressa, com medo de se atrasar. No meio do caminho, ele encontrou uma senhora que veio com todo o amor para lhe cumprimentar e queria conversar. E quando ela lhe deu o bom dia, Chico falou rapidamente, respondeu-lhe rapidamente, e apressou o passo, não dando a devida atenção. Simplesmente desprezou aquela irmã que lhe interpelava no caminho. Quando ele deu as costas e continuou a caminhar, ignorando aquela mulher, Emmanuel lhe apareceu e falou: Chico, olhe para trás e observe a onda do pensamento que ela está lhe emitindo. Porque você a ignorou o seu irmão, tratou-a com indiferença, e ela está lhe emitindo ondas negativas de pensamento. Volte para tratá-la bem como ela merece. E Chico então retornou, pediu-lhe desculpas, passou a conversar com aquela senhora. E quando ele se despediu dela, ele percebeu o sentimento amoroso que invadiu o seu ser, que aquela senhora emanava. Então Cristo, como ele veio trazer essa nova moral, ele veio condenar qualquer ato, qualquer tipo, qualquer forma de violência. E ao contrário do que muitos pensam, a paz é que é o verdadeiro ato que devemos ter. Você praticar a paz não é você ser inerte. A paz é uma atitude passiva. A paz não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. Lembremos de Gandhi, que libertou a Índia simplesmente praticando e pregando a paz. Não desferiu nenhum ato de violência, não se voltou contra nenhum irmão seu. Ele simplesmente pregou a paz o tempo todo. Ele via os seus irmãos como irmãos, de fato, como irmãos que eles eram. E assim conseguiu libertar, trazer a independência da Índia. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, a injúria e a violência em relação aos semelhantes, ele faz a lei, traz como lei a mansuetude, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, ao passo que condena a cólera, a violência e qualquer expressão descortês. E onde é que consta isso no Evangelho?
tem a seguinte passagem: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. E aí vem aquele também, que Jesus sempre dizia, aquela lição, aquele exercício que tínhamos que fazer, que diz: orai e vigiai. Devemos vigiar e orar o pensamento o tempo todo. Porque através da oração, através da vigilância, nós teremos bons pensamentos, bons sentimentos e, por consequente, bons atos. Porque os atos, as nossas atitudes, as nossas ações, elas iniciam no nosso pensamento. Todo ato é precedido de um pensar. Então, se eu passo a ter cuidado com o meu pensar e com o meu falar, as minhas atitudes também serão brandas e pacíficas. Ela irá transmitir o amor que eu trago em mim. A brandura e a mansidão são um comportamento não violento. Felizes os brandos, porque sabem dominar-se, e o domínio de si próprios lhes valerá o domínio do mundo. E para eu me dominar, eu tenho que me conhecer. A importância de nós praticarmos e buscarmos o autoconhecimento e o autoaprimoramento. Consta também no Evangelho, no capítulo 9, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. Porque o Cristo disse que aquele que disser contra seu irmão raca deverá ser julgado pelo conselho. Porque uma simples palavra tem tanto peso? E Kardec continua: é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Porque o Cristo, quando ele aqui esteve, que lhe foi jantar, que perguntaram por que ele não lavava a mão para poder comer, ele simplesmente disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, porque o que sai da boca representa, significa o que ele traz no seu íntimo, o que ele traz no seu coração. Então, mais importante do que nós nos preocuparmos com os cultos exteriores, somente com o nosso externo, devemos nos preocupar com o nosso interior. O que eu tenho cultivado no meu íntimo? O que eu tenho cultivado no meu coração? Não é com a simples palavra é condenada, mas sim toda a violência, todo o peso, todo o sentimento negativo que eu coloco naquela palavra quando eu me refiro ao meu irmão. Quando eu o condeno, quando eu o julgo, quando eu o xingo, quando eu falo contra ele palavras vãs. E o Espiritismo, ele nos traz esse conhecimento de que o nosso pensamento tem força. Nós emanamos energia o tempo todo. Qual o tipo de energia que eu estou emanando? Qual o tipo de energia que está saindo de mim? Daí porque o Cristo já nos alertou, mais importante do que o agir. Muitas vezes eu não faço nada. Eu não desfiro um golpe violento fisicamente falando, mas eu desfiro pensamentos negativos. E isso tem um peso muito grande. No livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, no capítulo 27, consta: Jesus Cristo caminhou por entre multidões, impregnados de sentimentos e pensamentos aversos às orientações do Pai. Para aqueles homens rudes que traziam resoluções imediatistas para todas as questões pertinentes à sua conduta, era extremamente difícil, quase impossível, assimilar as palavras de Jesus. Ouvir as explanações do Mestre e transferi-las para o seu dia a dia era inimaginável. Para aqueles corações endurecidos, ainda afeitos ao olho por olho, dente por dente. E 2020 anos depois que o Cristo aqui veio, é importante que nós nos perguntemos: e como nós estamos? Já superamos essa fase do imediatismo? Já superamos essa nossa ânsia da violência? Já superamos essa nossa necessidade de dar o troco, como muitos dizem, na mesma moeda? Que também o Cristo nos disse: se bater-lhe na face
se bater-te na face esquerda, apresentar-lhe também a esquerda. Se lhe pedires a capa, dá-lhes a túnica. Se lhe pedires para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Não devemos pagar o mal que nos fazem com o mesmo mal. Pelo contrário, enquanto cristãos, devemos fazer o bem a todos aqueles que nos fazem o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Ah, Felipe, mas eu não consigo ainda. Então tente iniciando com o perdão. Se alguém lhe fez algum mal, eu não consigo perdoar. Então, não desejo o mal dele. Mas eu também não consigo ainda. Todos os dias, ao deitar, ou a todo momento, ao levantar, peça a Deus que lhe dê forças, que te ilumine, que lhe ajude a vencer esse obstáculo interno que lhe impede de perdoar o seu irmão. Tente não emitir maus pensamentos para ele. Tente não fazer a calúnia, não propagar nada com os outros, com o seu próximo, sobre aquele que lhe fez o mal. Comece cultivando em si essa paz. O perdão não significa esquecer o mal que lhe foi feito, mas sim quando você lembrar, não cultivar mais nenhum sentimento negativo. E até mesmo quando o seu dito inimigo ou dita aquela pessoa que lhe fez algum mal precisar de sua ajuda, você também ajudar. Porque não podemos esquecer que o mundo é feito de diversas reencarnações. Nós estamos aqui vivendo mais uma reencarnação. Que me garante que hoje o mal que eu sofro não é a consequência do mal que eu pratiquei. Porque no Evangelho traz as causas atuais e anteriores das aflições. Então, se hoje eu sofro qualquer coisa, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, jamais fará com que nós sofremos algo que não seja para o nosso bem. Tudo tem um lado positivo. Tudo é para o nosso crescimento e o nosso aprimoramento. Porque uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade que deve existir entre todos os irmãos. Porque a lei de caridade e amor, ela prega a concórdia, a união, a humildade para com todos. Ao passo que a ofensa, ela alimenta o ódio e a animosidade. É um insulto a essa bondade e a fraternidade que nós tanto devemos cultivar e querer. E eu peço licença para ler aqui uma pequena passagem também do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Caminhar pela existência adotando preceitos diferentes dos trazidos pelo Cristo é negar a si mesmo as alegrias e a felicidade tão fartamente mencionadas em seus discursos. O Filho de Deus alude à modificação íntima do ser como um trabalho a ser realizado com esforço e empenho. Assim, sem perda de tempo, o homem deve se colocar ante as ofertas que promoverão sua elevação, compreendendo que se as conquistas no bem lhe demandarão muito trabalho, por ainda trazer em sua intimidade sentimentos pouco afinizados ao amor, sua dedicação lhe renderá os louros brilhantes da consciência tranquila perante a vida maior. Pode ser difícil nesse início nós praticarmos como nós desejamos o amor. Muitas vezes nós temos uma teoria muito vasta e a prática destoa um pouco, porém já é o início. Com o tempo, a moralidade irá acompanhar a nossa inteligência. Porque à medida que eu tenho um conhecimento, que eu passo também a aplicar esse conhecimento no meu mundo íntimo, eu começo a ter um autocontrole maior. Um autocontrole das minhas atitudes, para que eu não fale cedo demais, reagindo a qualquer insulto que eu sofra. O autocontrole nos impedirá de pronunciar palavras que fira o outro em qualquer ponto fraco dele. O autocontrole nos impedirá de pronunciar palavras que nunca mais serão esquecidas, porque tem um adágio popular que diz: o tapa depois de desferido, a palavra depois de dita e a pedra depois de solta não tem mais volta. Devemos ter muito cuidado com o que nós falamos. Devemos ter muito cuidado com o que nós fazemos, que depois que é feito e é dito não tem mais volta. E muitas vezes o ato de coragem não é o dizer que me vem à mente, mas sim o calar e o silenciar. Silenciar é uma atitude sábia. Silenciar é uma atitude nobre. Silenciar perante uma ofensa tem muito mais hombridade do que eu querer pagar, como dizem, na mesma moeda.
E muitas vezes a sociedade nos impele ou tenta nos forçar a revidarmos o mal com o mal. Às vezes até as pessoas que nos cercam nos dizem: você vai deixar isso barato? Vai sair assim? Deixe de ser besta. E acaba nos impelindo, nos estimulando a essa prática da violência. E nesses momentos nós devemos ter o autocontrole, nós devemos ter a consciência que devemos fazer como Cristo, que mesmo sendo julgado de forma injusta, mesmo sendo crucificado de forma injusta, ele perdoou a todos e amou a todos de forma indistinta. Amou a todos de forma igualitária. Jamais negou ajuda, auxílio a que ele procurasse. Jamais negou uma palavra de conforto. Jamais julgou. E todos aqueles que lhe procuraram, ele recebeu e atendeu de braços abertos. E como eu tenho sido? Eu tenho deixado com que as ofensas me impeçam de eu ser uma pessoa melhor? Eu tenho feito com que as minhas atribulações da vida eu tenham modificado interiormente a ponto de eu modificar esses princípios cristãos que eu tenho que pregar? Porque muitas vezes nós destoamos a interpretação da mensagem para adequar e justificar na nossa vida os nossos atos. Então devemos ter esse cuidado. Devemos pregar a paz. E no livro Verdade e Amor, psicografado por Chico Xavier, há uma mensagem de Emmanuel que se diz em favor da paz. Essa mensagem foi recebida no culto do Evangelho do Lar de Chico, em Uberaba, em 6 de janeiro de 1993. Esquecer as ofensas, promover auxílio espontâneo para os adversários, ouvir palavrões sem revidar, calar confidências alheias, suportar sem queixa a atitude infeliz de pessoas amadas, cerrar as portas da alma ante as sugestões do ciúme, aceitar os outros tais quais são, entender que as opiniões alheias são tão respeitáveis quanto as nossas, conservar a calma e cooperar em favor do bem nos momentos difíceis, não reclamar objetos perdidos, compreender sem pedir compreensão, continuar amando as pessoas queridas quando se afastam de nós, escutar com paciência as alegações repetidas de um doente, abster-se de irritações, evitar as tempestades de cólera, melhorar os próprios conhecimentos sem a roupagem da empáfia, conversar com simplicidade, deixar aos outros o direito de viver como possam, saber dar ou receber sem exigências, silenciar o mal para anular-lhe a influência, não esperar dos outros aquilo que ainda não podem fazer, auxiliar sempre para o bem. Emmanuel. Então nós devemos cultivar a paz o tempo todo. E o Evangelho também traz no capítulo 9, estudando Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a questão da afabilidade e da doçura. Nos traz que amar ao próximo é quando nós somos bondosos, nós manifestamos a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Uma pessoa bem educada e experiente pode parecer possuir as qualidades da afabilidade e da doçura. Muitos apenas fingem ter bondade. Utilizam-na apenas como uma máscara para uso externo, como se fosse um traje. E essa mensagem do Evangelho nos diz que o mundo está cheio desse tipo de pessoas. Pessoas que apenas são afáveis e dóceis no exterior. Como dizem, as máscaras sociais. As máscaras que elas utilizam para transparecerem ser aquilo que não são. Nessa mensagem de Lázaro, ele nos alerta que nós devemos não aparentar ser, nós devemos ser afáveis e doces. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É sempre o mesmo diante da sociedade ou na intimidade, pois ele sabe que pelas aparências pode enganar aos homens, mas não pode enganar a Deus. Nós podemos tentar enganar a todos, mas quando nós nos defrontamos com a nossa consciência, nós temos sim a ciência de que aquilo está sendo fingido. E quando eu sou afável e doce, eu aceito o próximo. Eu sou bom para o próximo. São bondosos não somente quando estão em casa, mas também fora de casa.
É muito comum no centro espírita, infelizmente ainda vemos muito isso, por causa do nosso estágio atual da evolução, pessoas que dentro do centro são pessoas dóceis, são pessoas afáveis, no seu trabalho também, pessoas sempre cordiais, sempre disponíveis, e quando chegam em casa são verdadeiros tiranos. Eles querem impor nas relações domésticas o seu jeito de uma forma violenta. Por isso que Lázaro nos alerta que a afabilidade e a doçura não tem que ser fingida. Ela tem que ser sim o nosso jeito. E se eu sou assim no centro espírita, se eu sou assim no trabalho, que eu seja também no lar. E nesse momento de isolamento, em que a relação doméstica tem se tornado cada vez mais frequente, que nós temos que permanecer unidos em casa, evitando a saída, respeitando o isolamento social, muitas vezes é comum que nesses relacionamentos tenha um atrito. E como eu tenho buscado resolver esse atrito? Eu tenho procurado resolver de forma pacífica, harmônica, amorosa, de forma compreensiva, de forma tolerante, conversando, ou eu tenho procurado resolver esses atritos de forma violenta, impondo a minha vontade, causando ressentimento no outro. E o ressentimento, com o tempo, vai criando uma ferida. E muitas vezes pode fazer com que esse atrito perpasse reencarnações, perpassem diversas vidas da pessoa querendo a vingança, da pessoa querendo o revide. E isso nós não devemos querer cultivar. Nós devemos o tempo todo procurar resolver os nossos problemas com passividade, com doçura, com afabilidade, com conversa, com diálogo, para que nós sempre tenhamos o amor à nossa volta. E quando nós estamos passando por essa dor, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós temos que ter a paciência. E a paciência é outro tópico desse capítulo 9 do Evangelho. E nessa mensagem da paciência que nós temos que ter perante a dor que nos acomete, seja ela qual for. E na mensagem diz que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem, pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo concede oportunidade para evoluir. A dor que eu passo, muitas vezes, é o elemento necessário para me tirar dessa fase de inércia, desse momento de inércia, para buscar a evolução. Devemos ser pacientes. Segundo o Evangelho, a paciência também é caridade, e devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais difícil e, por consequência, muito mais meritória, que é de perdoar a quem Deus colocou em nosso caminho para ser um instrumento do nosso sofrimento e colocar à prova a nossa paciência. Devemos agir com paciência. A caridade material que dá a esmola, dá o pão, é necessária e importante nesse mundo em que vemos muitos irmãos passando necessidades, às vezes as mais básicas. Todavia, tão importante quanto a caridade material é a caridade moral. É a caridade de nós sermos pacientes, de nós perdoarmos, de nós ouvirmos. E quando nós trazemos até agora a afabilidade, a doçura, a brandura e a pacificidade, nós percebemos que tudo isso é uma forma de sermos caridosos para com o próximo. Lembremos que o tempo todo a natureza é caridosa conosco, porque o sol nos ilumina sem pedir nada em troca. A chuva fertiliza nosso solo sem que nos peça algo em troca. Os rios nos fornecem água, nos fornecem energia de forma caridosa e gratuita, que não nos pede nada em troca. E se nós podemos ser caridosos com o outro, sermos aquele ombro amigo, aquele colo que acolhe, por que não fazermos? Por que nós não sermos um exemplo do Cristo na Terra? O dia chegará e que viveremos como Paulo quando disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim.
Claro que a estrada, o caminho é um pouco árduo, vai ser um pouco difícil. Todavia, nós temos que persistir. Porque esse espírito amigo que trouxe a mensagem da paciência do Evangelho diz: coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. Que quando nós vemos o Cristo, o Espírito que já era perfeito, que não tinha mais nenhuma expiação a fazer, nenhuma prova a passar, ele veio e nos deu o exemplo. E ele sofreu. Sofreu perante a injustiça do mundo, mas ainda sofreu. Sofreu com os olhos voltados para o alto, agradecendo a Deus. Sofreu com a paciência com os seus irmãos, porque ele compreendia que cada um tem o seu momento de evoluir. Cada um está no estágio evolutivo necessário e que naquele momento é o que ele pode dar. Nós sempre damos o melhor de nós. Se hoje eu vivo dessa forma ou daquela maneira, é porque eu estou dando o meu melhor. Mas devemos não nos acomodarmos, não nos aquietarmos, achando que aqui está bom. Não. Devemos sempre procurar, buscar nos melhorarmos mais, porque o livro dos Espíritos nos trouxe que o nosso modelo guia é o Cristo. É Ele que nós devemos sempre ter como parâmetro. É Ele que nós devemos ter sempre como modelo para melhorarmos cada vez mais. E quando nós seguimos e respeitamos as leis de Deus, nós temos a obediência e a resignação, que é esse consentimento da razão e do sentimento. É quando nós passamos pelas provas e expiações de nossa vida e não nos revoltamos. Quando nós passamos pelas provas e expiações e nós temos a consciência de que é necessário para o nosso crescimento. Se eu já sei que o meu futuro vai ser consequência do meu passado, eu tenho que hoje agir da melhor forma possível. Eu tenho que agir com amor, eu tenho que agir com caridade, com perdão, porque eu sei que lá na frente eu vou evitar muitas dores. Se hoje eu passo por dores, se hoje eu passo por dificuldades, é porque no passado eu não agi de forma a evitá-los. E hoje eu tenho essa consciência. Porque se eu me revoltar com Deus, se eu me revoltar com o próximo, eu vou ficar colérico. E é isso que o Cristo pede que nós não sejamos. Porque o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Consta lá no Evangelho. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. O orgulho sempre quer nos colocar acima do que nós somos. Nós sempre nos julgamos melhores do que o outro. Nós achamos-nos tão acima dos vossos irmãos, tanto em espírito quanto em posição social, que muitas vezes achamos que temos o direito de ter vantagens pessoais em detrimento do outro. E aí vem o famoso, quando você interpela alguém, você sabe com quem está falando, porque esse nosso orgulho nos faz nos achar melhor do que os outros. E nós, quando não temos os nossos anseios atendidos, que foram motivados pelo orgulho, nós nos encolerizamos. E está na mensagem do Evangelho. O que sucede quando nós não temos as vantagens do nosso orgulho atendidos? Nós entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham a um bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. E o que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. E quando nós nos encolerizamos, muitas vezes por tão pouco, nós vemos crimes sendo deflagrados.
E eu lembro de uma mensagem do espírito Medeiros de Albuquerque, no capítulo Reminiscências do livro Falando a Terra, psicografado por Chico. Ele conta que ele, em uma certa ocasião, aqui no Brasil, se deparou com uma pessoa que ele chama Manuel Ramos. E esse Manuel Ramos, uma vez, lhe interpelou na rua, contou-lhe a sua história e lhe pediu ajuda. E falou: Medeiros, ajude-me. Minha mãe está louca no sanatório. Meu pai morreu. Eu tenho 4 irmãos. Trabalho preparando bacalhau em um restaurante português. Ajude-me, ensina-me um pouco do magnetismo, para que eu possa aliviar as dores de minha mãe, porque eu sei que ela está lá por motivos alheios, a sua vontade ou a sua doença. Então Medeiros passa a ensinar-lhes o magnetismo, na época estava por Mesmer. E Medeiros conta que percebia que Manuel já tinha um certo conhecimento sobre aquilo. E passa ali a indicar-lhes livros. Manuel começa a estudar, começa a pesquisar. O tempo passa e Medeiros se afasta dele devido a problemas dele mesmo, problemas políticos, do trabalho, sociais, e acaba se afastando. Passa-se muitos anos e até uma certa ocasião Medeiros retorna de Portugal para o Brasil, e então Manuel entra na sua sala e começa a falar sobre as novidades, falando que está frequentando o centro espírita, falando das mensagens, falando diversas situações, contando todas as novidades, muito feliz, e querendo apresentar inclusive os 4 filhos que tinha Medeiros. E Medeiros, impaciente, porque ele estava achando que o Manuel estava lhe atrapalhando, num acesso de cólera, manda ele se calar. E então, e ele então, com um amigo que estava na sala, fala que Manuel estava louco. Manuel então se cala, entristecido, se retira e nunca mais procura Medeiros. Passa-se os anos, Medeiros desencarna, e estava num lugar sombrio, desesperado, rogando a Deus que o ajudasse a sair daquela situação. Eis que surge uma luz, e essa luz, quem aparece, é Manuel para resgatar. Então essa parábola essa passagem nos mostra da importância de cultivarmos o amor, de não sermos coléricos, de não praticarmos qualquer atitude movidos pelo dito orgulho ferido, porque a cólera sempre irá nos rebaixar e magoar o que está à nossa volta. E também o Espírito Hahnemann dá umas dicas que constam no Evangelho. Perseverança para corrigir os nossos defeitos, devemos combater o nosso orgulho, não justificar a nossa cólera. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio Espírito, e vontade firme e determinada. Eu tenho que me conhecer e saber que todos os meus vícios fazem parte da minha personalidade. Todos os defeitos fazem parte da minha personalidade. E eu tenho que conhecê-los para poder estudá-los, modificá-los, me melhorando-me o tempo todo. E na questão 924 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? E os Espíritos respondem: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixa, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Devemos, assim, procurarmos sermos brandos e pacíficos, amorosos, doces e afáveis, termos paciência com o próximo e com as situações que passam em nossa vida. E para poder encerrar, eu trago aqui uma mensagem do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico, de Espíritos Diversos. Palavras fraternais. Meus irmãos, paz e amor. Quem trabalha se renova, quem se renova melhora. Quem melhora se eleva, quem se eleva adquire visão. Quem vê compreende, quem compreende serve. Quem serve é humilde, quem é humilde se ilumina. Quem se ilumina ajuda sempre, quem ajuda sempre perdoa. Quem perdoa semeia paz, quem semeia paz ama. Quem ama sabe esperar, quem sabe esperar atinge a fé.
Quem atinge a fé renuncia, e quem renuncia alcança a vida eterna. Natanael. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.